Meus irmãos, graça e paz. Queria dizer que é uma alegria muito grande poder, nesse instante, compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. O texto que nós iremos utilizar para basear o nosso estudo será um texto bastante conhecido, né? Ele está inserido naquele contexto do Sermão do Monte, aqui registrado em Mateus capítulo 5, do verso 11 ao verso 16. Esse será o texto que nós iremos basear o nosso estudo. Mateus capítulo 5, verso 11 ao 16. Abra a palavra do Senhor e acompanhe a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim as Escrituras. Verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, como falamos no início, o nosso texto, para o estudo de hoje, está baseado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 11 ao 16. O verso 11 é muito interessante, que mesmo aparentemente sendo registrada a última das bem-aventuranças, quando diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, os estudiosos, por sua vez, afirmam que a última das bem-aventuranças não encontra-se nesse verso 11, mas no verso 10, tendo em vista que o verso 11 é a continuidade do verso 10, Você pode encontrar no verso 10 exatamente essa afirmação: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o verso 11 continua afirmando exatamente isso: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então o verso 11, segundo os estudiosos, é a continuidade do verso 10. Notemos, irmãos, que as bem-aventuranças elas estão correlacionadas às injúrias e às perseguições frutos das falsas acusações aos discípulos de Cristo. Ou seja, não são provenientes do acaso tudo isso que acontece. Ou seja, as bem-aventuranças mostram o porquê, e aqui essa perseguição, muito particularmente pensando aqui no verso 11, quando diz: por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, isso não é fruto do acaso. O que Cristo está dizendo aos seus discípulos é que isso naturalmente aconteceria com os seus discípulos. Ou seja, se tem uma coisa certa que Cristo está dizendo que ocorreria, seria exatamente isso. E é impressionante que não dá outra. Eu estava aqui lembrando, por exemplo, que no início da era cristã, os discípulos, eles foram acusados, entre tantas acusações, eles foram acusados, obviamente que injustamente, de antropófagos, ou seja, em outras palavras, de canibais, e também injustamente eles foram acusados de serem incestuosos. Ou seja, as autoridades, não tendo motivos para perseguição, inventam motivos. E aqui, esses irmãos, no início da era cristã, eles vão ser acusados de antropófagos, de se alimentarem de carne de animais, carne de humanos, e também são acusados de incestuosos, de haver casamento entre si.
E eles fazem isso baseado em quê? Baseado em acusações injustas, e muito particularmente aqui, porque esses irmãos, quando celebravam a ceia do Senhor, assim como nós nos dias de hoje, falavam do corpo e do sangue de Cristo. E aí correu esse boato de que esses crentes, esses discípulos de Cristo, eles estavam se alimentando de carne humana. E também foram acusados de serem incestuosos, porque eles chamavam um ou outro de irmãos, assim também como nós fazemos. E aí correu essa fama de que havia casamento entre irmãos. E isso resultou, infelizmente, né, em perseguições, prisões, açoites e mortes. Numa grande proporção, as mulheres, as crianças, pessoas idosas, e numa grande proporção, esses irmãos eles foram jogados, né, diante feras famintas. A gente há de lembrar aqui o Coliseu, né, em que naqueles espetáculos, aqueles leões presos eram soltos quando aqueles cristãos estavam exatamente ali naquele pátio, para pouco tempo depois ser devorados por aquelas feras. Não sei quanto de vocês já em algum momento assistiam uma luta de MMA, né? Em que duas pessoas muito bem preparadas, né, partem para o combate, e é um momento muito agressivo, né? Aquele local ali geralmente fica repleto de sangue, e você fica imaginando como é que o homem chega a esse procedimento, né? Mas imaginem crianças, mulheres, idosos sendo jogados diante das feras sem ter nenhuma possibilidade de defesa. Então essa comparação que eu estou falando entre dois lutadores está muito distante da realidade que aqueles nossos irmãos enfrentaram, concretizando assim o que o nosso Senhor Jesus tinha dito, que os seus discípulos, sofreriam injúrias, seriam perseguidos, e mentindo, todo mal seria dito contra eles. É dentro desse contexto, meus irmãos, que o Senhor, debaixo da sua infinita graça, levanta alguns de seus servos para proteger a sua igreja. Ou seja, podemos lembrar, por exemplo, no início da era cristã, dois grupos que se tornaram muito conhecidos na história da igreja. O primeiro é o grupo dos polemistas, né? Mesmo tendo esse título, os polemistas, ele não tem nada a ver com polêmica, mas os polemistas tinham a tarefa de defender a sã doutrina, né? Ou seja, essa igreja, a gente está falando da igreja primitiva, né, que é a continuidade da igreja veterotestamentária, uma igreja predominantemente agora de gentios, né? Era uma igreja que estava passando por um momento de transição. Era uma igreja no Velho Testamento predominantemente judaica, e agora uma igreja, numa sua grande proporção, de gentios. Então, dentro dessa igreja vai surgir alguns grupos que ameaçam a fé cristã. Nós já temos ali nuances do que vai ser denominado de gnosticismo, né? Uma seita que vai ser um grande problema, por exemplo, para esses cristãos defender a sua fé, tendo em vista que o gnosticismo pregava de que a alma, né, era pura e que o corpo era mau. Então eles tinham dificuldade de acreditar que Cristo tivera um corpo humano, né? E eles aí afirmavam que Cristo nada mais tinha sido do que aquela imagem de Cristo nada mais tinha sido do que uma imagem fantasmagórica. Mas aí haveria um problema seríssimo. Se Cristo foi um fantasma, né, como é que ele sente fome, como é que ele sente sede, como é que ele cansa, como é que ele chora a perda de um amigo, como é que ele morre? Então essa era uma seita que estava surgindo no meio da igreja, e Deus, na sua infinita graça, levanta os polemistas para defender a sã doutrina. Isso dentro da igreja. Dentro dessa própria igreja também, ainda dentro dessa igreja, nós encontramos a seita dos judaizantes, que na realidade tudo leva a crer que eram judeus que tinham abraçado a fé cristã, que passaram a crer que Cristo de fato era o Messias,
mas que tinham dificuldade de se libertar ainda do jugo da lei, né? Na realidade, eles tinham dificuldade de se libertar dessas lembranças cerimoniais. E aí eles obrigavam esses novos convertidos a praticarem também a observância da lei, como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, como no passado, etc. e tal. Então, contra esse grupo, Cristo, sendo o noivo dessa igreja, né, na condição de Deus, o próprio Deus Pai, levanta agora os polemistas, que vai cuidar da sã doutrina. O outro grupo que nós nos deparamos aqui são os apologistas. Esses tinham o dever de defender o cristianismo das acusações feitas perante o Estado. Então, aquelas acusações que nós tínhamos visto anteriormente, né, que os cristãos estavam cometendo ato de canibalismo, né, cometendo incesto entre eles, acusações obviamente que falsas. Deus levanta na sua imensa graça os apologistas que vai defender esses cristãos, tendo em vista sofrerem eles essas perseguições, prisões, açoites e muitos perderem a sua própria vida. E com isso Cristo afirma para os seus discípulos que por causa disso eles serão bem-aventurados, que eles poderiam ter plena convicção que esse tipo de perseguição, fruto desse serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso fazia com que eles fossem vistos como mais do que felizes. Então, o verso 11, muito particularmente, Cristo prepara a sua igreja, prepara os seus discípulos, dizendo que naturalmente isso aconteceria. Já no verso 12, nós encontramos a seguinte afirmação: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então ele continua dando a sequência, mostrando o quanto o verso 12 é uma lembrança de uma recompensa que eles teriam, tendo em vista que essas perseguições que eles estão sofrendo ali no verso 11, que nós acabamos de ler, ela trará consigo também as naturais, não somente consequências, mas também os seus resultados benéficos. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Essa expressão regozijai-vos e exultai, segundo os estudiosos, ele diz mais ou menos o seguinte: saltai e continuai saltando. Ou seja, se vocês estão alegres, continuem alegres. É certo que a alegria aqui, irmãos, ela não é por causa da perseguição em si. Cristo não está falando que a perseguição por si só ela produz essa alegria. Não é por isso, mas por causa do seu caráter didático. Quem nos lembra muito bem isso é Tiago, mais adiante, na sua carta, no capítulo 1, versículo 2 ao verso 4, nós encontramos Tiago lembrando a benevolência das dificuldades que naturalmente nós encontramos pelo caminho quando estamos a serviço de Cristo. No verso 2 ao 4, Tiago vai dizer assim: meus irmãos, isso ele escrevendo para as tribos que estão dispersas, né? Ou seja, já tendo acontecido aquilo que Cristo estava dizendo que aconteceria. Agora esses irmãos estão dispersos exatamente por causa das perseguições. E Tiago, da parte de Deus, relembra exatamente as palavras de Cristo, mostrando, né, o quanto isso era necessário. Meus irmãos, o verso 2 de 1 Tiago diz isso: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, notem aí que essa dificuldade que a igreja está passando aqui, ela não é fruto da sua irresponsabilidade. Ou seja, isso é muito interessante, porque alguns irmãos, às vezes que está passando por uma dificuldade difícil financeira, né, ele faz essa associação, quando na realidade, às vezes, a situação difícil que ele está passando é fruto de um não planejamento, né? Ele não calculou, ou talvez até um infortúnio veio e levou ele a essa situação
difícil que ele está passando, mas o texto aqui especificamente está mostrando, melhor dizendo, o que acontece com os cristãos que passam por essa situação proveniente do serviço a Cristo. Então é isso que o verso 12 de Mateus acaba de afirmar da parte de Cristo, quando ele, mais uma vez aqui lembrando, vai dizer: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Há uma tendência natural, aqui uma redundância, na nossa natureza caída, que é lembrarmos ou tentarmos questionar os porquês da vida, quando tudo que fizemos aos nossos olhos foi fruto de um esforço, fizemos tudo que estava ao nosso alcance da melhor maneira possível, fizemos, em outras palavras, o que era para ser feito. Nós trabalhamos, nos esforçamos, nós estudamos, nós fomos fiéis, devolvemos os dízimos, contribuímos com as ofertas, e mesmo assim, tendo feito tudo isso, de repente passamos por dificuldades. E parece-nos até, um sentimento rouba o nosso coração, porque parece-nos que não foi válido esse esforço todo. Parece que todo o esforço de ser fiel a Cristo, tendo resultado nessas dificuldades, parece que isso não foi acertado, parece que não valeu a pena. Interessante, irmãos, que nesse caso Cristo usa a figura dos profetas que vieram antes dos discípulos e afirma que, do ponto de vista humano, preste bem atenção, os resultados deram errados porque os profetas fizeram o que era certo. Vocês estão entendendo? Preste atenção no verso 12. Ele vai dizer: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Por que os profetas foram perseguidos? Porque fizeram o que era certo. Então, esse questionamento que às vezes temos, será que vale a pena? Será que valeu a pena? Eu fiz tudo certo, eu me esforcei tanto, eu estudei, eu cheguei onde cheguei e parece que as portas não se abrem. Eu dizimo, como eu já falei anteriormente, eu faço tudo e parece que as coisas não dão certo para mim. Ora, os profetas também poderiam questionar assim. Lembram, por exemplo, aqui de João Batista? Foi exatamente por ter feito certo, por ter dito, apontado um erro, e por causa disso ele perdeu a sua vida. Quantas e quantas vezes nós já não tivemos esse sentimento de olhar, por exemplo, para um incrédulo e olhar para a nossa própria vida e de repente fazer esse questionamento: será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena servir a Cristo? Porque esse incrédulo, que nem sequer lembra de Cristo, tem do bom e do melhor, e eu, o que desejaria ter, mesmo sendo básico, não tenho. Então, de repente, nós somos tomados por esse sentimento, por esse questionamento. Mas um texto que me consola muito, irmãos, encontra-se exatamente no Salmo 1, versículo 5 e versículo 6. Veja o que é que diz esses dois versos do Salmo 1. Verso 5 e 6 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você consegue imaginar o que é isso? O que Cristo está dizendo é que mesmo que os perversos tenham do bom e do melhor, fruto da sua graça divina, isso não significa que essa bondade permanecerá. Diz que os justos, Deus os conhece, mas que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Então descanse seu coração. Vale a pena fazer o que é certo,
vale a pena servir a Cristo, vale a pena procurar, debaixo da sua graça, ser justo, mesmo diante de um mundo injusto, porque assim foi com os profetas. E Cristo está dizendo, com os meus discípulos, você que faz parte dessa família, né, comprada com sangue de Cristo, não será diferente também com você e nem comigo. O verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Meus irmãos, interessante que depois das bem-aventuranças, as quais foram conquistadas por momentos difíceis que os discípulos passaram e que nós passaríamos, talvez muitos estejam passando nesse momento, Cristo resolve falar objetivamente para os seus discípulos sobre as suas funções. Ou seja, os discípulos passam por todos aqueles momentos ali expostos nas bem-aventuranças e agora Cristo resolve dizer para ele as suas funções, ou seja, mesmo depois de terem passado por inúmeras dificuldades, os discípulos hão de ouvir do seu Senhor que o privilégio de continuar servindo continua, uma redundância, né? O privilégio de continuar servindo, ele continua. Agora, ainda não é hora do descanso. Mesmo tendo passado por todas aquelas dificuldades ali, provenientes das bem-aventuranças, Cristo afirma que ainda não é a hora do descanso. Ele relembra, ou ele lembra, quem os discípulos eram: sal e luz. Ainda não era o momento do repouso, do serviço ao Senhor. Isso me fez lembrar o reverendo John Rockwell Smith. John Rockwell Smith, para quem não lembra, John Rockwell Smith foi o pastor presbiteriano, pioneiro do presbiterianismo aqui no Nordeste do Brasil. Ele chegou aqui em Recife no dia 15 de janeiro de 1873. Vai alugar ali um sobrado na Rua do Imperador, uma das ruas bem conhecidas aqui no centro do Recife, e vai começar um trabalho tímido, que apesar dos seus esforços, a igreja vai ser fundada 5 anos depois, no dia 11 de agosto de 1878, apenas com 12 membros. E ali ficou registrado uma frase de um daqueles fundadores, animando aquele pastor Smith, dizendo para ele: reverendo, um com Deus é maioria, e nós somos 13. Ou seja, a igreja começou apenas depois de 5 anos de trabalho árduo, apenas com 12 membros. Né? Ele se refere a 13, obviamente, fazendo a menção aqui ao reverendo Smith. Mas por que eu estou lembrando do reverendo Smith? Reverendo Smith, que abriu tantas outras igrejas, né, e teve uma contribuição excelente também na formação teológica, no início do seu ministério aqui no Brasil. Conta-se que ele, já com a idade muito avançada, um dos seus alunos, vendo que aquele pastor não parava, ele se aproximou do reverendo John Rockwell Smith e sugeriu que ele descansasse. E veja o que o reverendo John Rockwell Smith disse para aquele seu aluno. Ele disse: terei toda a eternidade para descansar. Isso lembra exatamente esse momento que os discípulos de Cristo iam passar, apesar das consequências, né, que obviamente iria prover ser chamado ele mais do que felizes, que é o termo para bem-aventurança. Apesar de tudo aquilo, Cristo deixa claro que esses discípulos ainda não deveriam ter a consciência que não era o momento de descanso, porque eles deveriam lembrar que eles eram sal e luz no mundo. Meus irmãos, até o final do século XV, ali próximo daquele contexto tido como renascimento,
ainda naquele período medieval, e mais especificamente até o descobrimento das Américas por Cristóvão Colombo, em 1492, o mundo girava em torno da predominância e do domínio de Gênova e Veneza ali na Itália. Na realidade, aquelas duas cidades italianas eram elas que tinham acesso às riquezas provenientes das Índias, isto é, às especiarias. Vocês lembram o que foram as especiarias? As especiarias foram pimenta do reino, gengibre, canela, cominho, né? Esse tempero que nós utilizamos. E bem mais do que o sabor que tudo proporcionava proveniente dessas especiarias, o valor maior devia-se ao fato da sua função de preservação, tendo em vista que naquela época não existia ainda geladeira. Então, Gênova e Veneza tinha total controle, né, monopólio ali, diretamente com as Índias, e Colombo ali com aquela viagem aventureira para descobrir uma nova rota, depara-se com esse continente, né, com essa nova terra que vai ter agora o nome de Américas, descobrimento das Américas, em 1492. Então, por que eu estou lembrando disso? Porque aqui, voltando a nossa atenção para o versículo 13, Cristo afirma que os discípulos, eles exercem a função de sal na terra. Não sei se você já parou para pensar, né? A Bíblia mesmo nessa total profundidade, né, como palavra de Deus, né, escrita da parte de Deus, né, utilizando a instrumentalidade dos seus servos santos para que ficasse registrado para a edificação da sua igreja, a sua santa vontade, é de uma linguagem também simples, no sentido de percebermos elementos do nosso dia a dia, né? E aqui a gente lembra alguns elementos utilizados na culinária, né? O fermento, né? Mostrando que um pouco pode levedar toda a massa. E agora aqui, mais um elemento muito conhecido na culinária, na humanidade, né? Seja aqui, seja onde quer que possamos imaginar, que é o sal, né? E bem mais também a sua utilidade. E aqui Cristo deixa claro qual é a função dos discípulos. Ele vai dizer no verso que nós acabamos de ler: vós sois o sal da terra. É interessante que, apesar de terem passado por todas as adversidades e infortúnios no mundo, eles deveriam ser no mundo esse elemento de preservação. Ou seja, o mundo que os odiou, o mundo que os perseguiu, era dentro ainda desse mundo que Cristo ia usar da sua graça, utilizando os seus discípulos como um sal no mundo, como um elemento de preservação. Champlin, lembrando dessa expressão, quando Cristo fala, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Champlin, no seu comentário, diz que provavelmente Cristo tem utilizado aqui de um provérbio ou de um ditado romano, de um provérbio popular conhecido ou de um ditado romano. Mas, numa nota na Bíblia de Genebra, falando sobre essa questão dos discípulos serem um sal, há essa nota interessante que diz assim: os discípulos são chamados a impedir ou retardar a corrupção ou queda do mundo. Os depósitos de sal ao longo do Mar Morto contêm não somente cloreto de sódio, mas também uma variedade de outros minerais. E ao longo dos anos, esse sal perde o seu sabor por causa das chuvas, chegando a um ponto em que não serve para mais nada, a não ser para ser usado na construção das estradas. Então isso é algo que acontece naturalmente. E aqui Cristo está dizendo exatamente a função que os discípulos deveriam ter na condição de sal em relação à preservação no mundo. Preste bem atenção em outras palavras. Se o mundo é difícil do jeito que é, se o mundo está difícil do jeito que está, mais difícil seria sem a presença dos discípulos de Cristo na terra. Porque os discípulos de Cristo na terra, na condição de sal e de luz,
né, preserva a ira de Deus não ser derramada, por enquanto, sobre essa população e essa humanidade que anda cada vez mais distante de Deus. Isso é muito interessante porque os huguenotes, os calvinistas franceses, quando perseguidos ali no período pós-reforma, no período da reforma na realidade, ali na França, aqueles homens que contribuíam e muito com a boa sociedade, né, para o bom estado da sociedade, os huguenotes foram expulsos da França. E a história relata que, devido a isso, a França caiu, mergulhou num declínio econômico, moral, por causa exatamente da ausência desses servos de Deus. O que Cristo está lembrando para os seus discípulos, para nós hoje, em pleno século XXI, é que nós também temos essa função de sal na terra. Vós sois o sal da terra. Ou seja, se o mundo hoje está indo de mal a pior, pior seria se nós não estivéssemos aqui sendo usado pela graça de Deus. No verso 14 ao 16, Cristo fala do mesmo assunto. Ou seja, dessa feita, ele vai relembrar outra função dos discípulos. Se, além de sal, que eles deveriam ser na terra, eles deveriam ter consciência também que eles eram a luz do mundo, ou no mundo. Veja o que é que diz, no verso 14 ao verso 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, melhor dizendo, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem como sal, esse elemento de preservação, agora os discípulos, diante desse mundo caído, deveria ser a luz no mundo. Dá para você parar um pouco, só um pouco, e imaginar a benevolência de Deus. Dá para você parar um pouco e pensar um pouco sobre essa benevolência de Deus. Preste bem atenção. Apesar dos seus filhos, dos seus discípulos, terem passado por inúmeras adversidades, resultadas da sua fidelidade perante o mundo, é diante desse mundo que o próprio Deus vai usar da sua graça, quando resolve usar a instrumentalidade dos seus servos e afirma que eles são sal